Seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Pessoal, nesse vídeo nós iremos conversar a respeito dos dentes ectópicos. O que são esses dentes? Como eles são causados? E se você gosta desse vídeo, inscreva-se aqui no canal. E se você curtir esse conteúdo, também deixe o joinha aí no vídeo, porque isso ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue em outras pessoas, tá? Então, os dentes ectópicos, eles vão ocorrer na dentição decídua e também na dentição permanente, ocasionando uma erupção ectópica. Mas o que é uma erupção ectópica? Ela é um conceito utilizado para designar os casos em que os dentes apresentam algum desvio em seu padrão normal de erupção, ou seja, eles vão erupcionar numa posição atípica, fora da posição, como a gente pode ver aqui nesse crânio. Desde, antigamente, os dentes eles já erupcionavam fora da sua posição normal da arcada dentária. Quais são as causas? Primeiro, a falta de espaço. Então, pacientes que apresentam um espaço insuficiente no arco para o alinhamento dos dentes permanentes e dos dentes decíduos pode vir a gerar esse dente ectópico, nascendo em um local fora da sua posição dentária de costume, habitual. Outra causa é a não esfoliação do decíduo. Então, o decíduo, ele tá ali, ele não quer sair da boca da criança, ele quer ficar ali. E ele não vai esfoliar. Então, é muito comum, em alguns casos, uma criança que está na fase da dentição mista aparecer na sua cavidade oral dentes que são permanentes, sem que os decíduos, eles se esfoliam, ou seja, que esses decíduos, eles caiam, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, tem uma retenção prolongada daquele decíduo. E aí é preciso de uma avaliação com o odontopediatra e também com o ortopedista para a gente conseguir observar se esse dente ele vai conseguir ter uma mobilidade natural ou se vai precisar de uma intervenção profissional para fazer a extração daquele dente e se é o momento adequado. Então, tudo isso precisa ser conversado e pensado. Então, a gente não pode tomar essa decisão logo de início, uma decisão imediata. Existem alguns fatores que a gente precisa está levando em consideração nesses casos, antes da decisão do tratamento. Quais são esses fatores a serem considerados? Primeiro de tudo, a idade da criança. Então, quantos anos essa criança tem? Ela já está na fase que aquele dente ele vai ter a sua esfoliação. Temos um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar o link no card, também na descrição do vídeo, em que a gente fala sobre a cronologia de erupção dentária, tanto do dentição mista, durante a dentição ali da troca dos decíduos para o permanente. Então, não esqueçam de assistir porque faz um complemento com essa aula. Além da idade da criança, outro fator que devemos levar em consideração é se há presença de diastemas, tanto ali na área dos incisivos centrais, quanto em outras áreas dentárias. E presença ou ausência de espaço. O manejo comportamental do paciente também é muito importante, se a gente tiver uma criança como esse GIF. A gente também vai avaliar. Então, tudo isso são fatores que precisam ser considerados. Então, o odontopediatra, salientando mais uma vez, ele deve evitar ao máximo a exposição, muitas vezes desnecessária da criança, a procedimentos invasivos, como, por exemplo, a extração dentária, conduzindo, aquele paciente uma adaptação de forma agradável ao ambiente odontológico, porque para aquela criança, a depender de como fosse o tratamento, isso pode trazer sequelas para posteriormente, para a vida adulta. Então, vamos fazer com que aquela criança ela esteja confortável naquele ambiente e depois a gente vai começando a fazer os procedimentos mais leves até os mais invasivos. É claro que se aquela criança estiver com a saúde ok dos dentes, Se tiver com caso de urgência e emergência, aí é outra situação. Os distúrbios na formação dos germes dentais, a esfoliação prematura dos elementos decíduos ou até mesmo a retenção prolongada desses elementos, como a gente viu anteriormente, vão poder gerar alterações na sequência e cronologia de erupção. Então, erupções em sítios atípicos levam à consequência o desenvolvimento de más oclusões, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado esquerdo, e também desarmonias no sorriso. Então, com tudo isso, entra o profissional odontológico, o ortodontista, para trazer aquela oclusão e aquele sorriso de volta para aquele paciente. Etiologia dos dentes ectópicos.
Os dentes mais acometidos são os caninos superiores, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, é muito comum os pais procurarem ortodontistas para virem a fazer o uso de aparelhos ortodônticos, né, em seus filhos, por conta desse canino que está elevado. Além dos caninos, os terceiros molares superiores e os inferiores também são acometidos, e a falta de espaço na arcada dentária é um fator predisponente para o mau funcionamento dentário. E aí, quando une a cronologia de erupção ao tamanho dos elementos permanentes, isso vai tornar a erupção cada vez mais complexa e acaba gerando, né, essa alteração de posição dentária. Então, o dente fica mais para cima, o dente fica mais para baixo. E existem casos também, além dos caninos e desses terceiros molares, em que esses dentes eles erupcionam em áreas atípicas, como é o caso de dentes erupcionando próximo ao seu maxilar, ou até mesmo dentro do seu maxilar, como a gente pode ver na imagem, em ramos de mandíbula. E existem casos mais severos que esse dente ele vai extrair em áreas nasais. Então, tem uma foto aqui, posteriormente a gente vai dar uma olhada, de um caso muito raro em que a erupção de um dente houve ali na área nasal. Isso ele estava trazendo muita inflamação para aquele paciente. Até que ele fez o uso, né, de exames complementares e ele descobriu qual foi a causa daquela inflamação que estava afetando nele. Então, é muito comum a gente estar avaliando, né, através de exames complementares. Após uma anamnese minuciosa, um exame clínico, a gente tem que solicitar exames complementares, como, por exemplo, radiografias panorâmicas, telerradiografias, radiografias, né, computadorizadas, ressonância magnética, se for o caso, né, em tecidos moles. E essas telerradiografias, elas são as melhores formas de diagnosticar a posição dentária, dessa forma podendo direcionar o correto tratamento. Qual seria o tratamento? Como a gente viu, a parte invasiva, né, a parte mais severa, a gente vai evitar. Mas se for ao caso, a gente vai optar, né, por fazer uma extração. Porém, a melhor solução de tratamento é a expansão da arcada dentária, o tracionamento da unidade através de aparelhos ortodônticos, mantenedores de espaço e, por fim, outra forma disponível para tratamento vai ser a exodontia do elemento, em caso de terceiros molares e em caso de dentes caninos. Então, a gente pode estar trocando ali um daqueles dentes caninos para virar um pré-molar, para liberação de espaço, para erupção ou outros tratamentos que o cirurgião dentista ele acredita ser melhor para o seu paciente. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido, tá? Vou deixar o link aqui no card do caso em que o paciente tinha um dente na área nasal, muito interessante. Então, se vocês se interessarem, acesse o link, vai deixar aqui embaixo, tá? Não esqueça de assistir os nossos últimos vídeos e ative o sininho para não perder os nossos vídeos que estão saindo toda semana. Valeu!